pelo fato da Luzia ter começado a oração da manhã com esse texto de Isaías 61, versículo 10. Isaías 61, versículo 10. Exulto de alegria no Senhor, e minha alma regozija-se em meu Deus. Ele me vestiu com as vestes da salvação, envolveu-me com o manto da justiça e adornou-me como uma noiva com suas joias. O intercessor é isto. O intercessor é alguém que o Senhor revestiu com as vestes da salvação. O intercessor é alguém que o Senhor revestiu com as vestes da salvação. Interessante, e o Padre Léo gosta de recordar isso, que os mestres, os rabis no povo de Deus, além da túnica que eles vestiam, eles usavam por cima aquele manto próprio de um rabi, próprio de um mestre, que era como um chale, até assim, que ele era quadrado, mas dobrando aquele chale, vocês entendem melhor do que eu, né? Dobrando o chale, ficava um triângulo. Então pegava na parte maior do triângulo, punha aqui sobre os ombros, e desciam as três partes. Uma parte descia, uma parte do triângulo descia atrás, e as outras duas desciam, uma sobre cada um dos braços. E as pontas desse manto eram cheias de franjas. Aquelas franjas todas, muitas vezes eram aquelas linhas soltas que iam se arrastando no chão. Por que eles, isto me dá aqui, desse jeitinho, olha que providencial, vem cá me ajudar, porque senão com o microfone e mais isso aqui. Então, era dobrado, né? Me ajuda a isto. Primeiro dobro. Vamos lá, daqui. Ele era dobrado. É que eu sou muito sem jeito, né? Vocês não vão reparar. Então, aquelas franjas todas, uma sobre cada um dos braços, e atrás também. Só que era bem mais comprido, né? Ia como que se arrastando no chão. E era de propósito isso. Quando o profeta Isaías nos fala que ele me revestiu com as vestes da salvação, era isto. O intercessor é alguém revestido com as vestes, com o manto da salvação. E essa salvação vai se... A gente tem que se sujeitar a tudo. Tá certo? Ah, agora sim. Eu só até tirar o paletó de baixo. Segura para mim. Para valer então agora. Pronto, para valer aí. Já perdeu, viu? Pronto. Exatamente isso. Revestiu-me com as vestes da salvação. E Jesus gostava de usar aquele manto. Gostava de usar aquele manto. Por quê? Porque ele era um ungido do Pai. Assim como a unção era aquele óleo que se derramava na cabeça, e aquele óleo ia escorrendo, até tem aquele Salmo 130, que diz que
o óleo escorria pelos cabelos e pelas barbas de Arão e descia até a orla do seu manto, não é? Jesus gostava de usar aquele manto de Rabi, porque ele era a salvação, e a unção que ele recebeu do Pai existia para ele poder derramar esta unção, para derramar essa salvação para todos, para todos, para todos, para todos, até justamente aquelas franjas que tinham o manto, eram para isso, para mostrar essa salvação escorrendo, e indo também para a terra, a própria terra ser banhada com a unção, a própria terra ser banhada de salvação. Com tudo aquilo que aconteceu, nem sei se eu estou conseguindo fazer com que você entenda. O intercessor é este, a quem o Senhor revestiu com as vestes da salvação. Quando aquela mulher que sofria de um fluxo de sangue se achega a Jesus e diz: se eu puder tocar pelo menos na franja do seu manto, a gente pensa que é aquela veste comprida, ela pegou lá no pé. Não, é esta franja aqui, desse manto aqui, o manto próprio dos rabis, porque ela sabia muito bem, de Jesus escorria a salvação, de Jesus escorria a cura. Então, se ela pudesse tocar, porque ela se sentia indigna, se ela pudesse tocar pelo menos na franja, aquilo que já estava arrastando no chão, ela estava igualzinho àquela outra mulher que disse: Senhor, mas os cachorrinhos, eles comem as migalhas que caem na mesa do seu Senhor. Ela nem queria tocar no manto de Jesus, bastava tocar na franja, lá embaixo, o que arrastava no chão, ela diria: eu serei curada. E foi. O intercessor é alguém assim, a quem o Senhor revestiu com as vestes da salvação. Hoje é um dia, e durante todo esse acampamento, é a graça, é a chance que o Senhor dá a você de assumir a graça de ser intercessor. Exulto de alegria no Senhor, e minha alma se regozija em meu Deus. Isso é uma grande alegria. Ele me vestiu com as vestes da salvação, envolveu-me com o manto da justiça e adornou-me como uma noiva com as suas joias. Aliás, como intercessores, nós participamos da grande graça da igreja noiva de Cristo, que é a grande intercessora. A igreja é a intercessora, é ela que faz essa ligação entre Deus e o restante da humanidade, entre esta humanidade coitadinha, necessitada, pobre, se arrastando, pecadora, se sujando na lama deste mundo. A igreja faz a intercessão, ela faz a ligação entre essa humanidade que se arrasta muitas vezes na lama e o Deus 3 vezes santo. Por um lado, ela leva o pedido, o clamor, o grito de socorro, help, SOS. A igreja eleva até Deus esse grito da humanidade que muitas vezes não sabe nem gritar, não sabe rezar, não sabe dizer o que está sentindo. Uma criança que não sabe expressar o que está sentindo, então chora. A humanidade está assim, e a igreja toma esse choro da humanidade e apresenta a Deus. E ao mesmo tempo, e aí que está a beleza da igreja, a igreja, a noiva de Cristo, recebe a graça, recebe a bênção, recebe a salvação, recebe a cura, e traz esta salvação do céu para a terra.
Por isso que intercessor se chama intercessor. Aliás, intercessor é um termo da geometria, né? Quem estudou matemática e tal, geometria, intercessão é um termo da geometria, e aquilo que fica entre, que faz a intercessão, que faz a ligação. Repetindo, por isso que eu dou graças a Deus de a Luzia ter começado com esse texto. Rendeu, não é, Luzia? Até o manto aqui, o manto veio. Eu devolvo sim. Mas veio em cima, até para mostrar como é que é, né? Exulte de alegria no Senhor, meu irmão, minha irmã, alegre-se. Exulte de alegria no Senhor, que a sua alma se regozije. Ser intercessor, ser intercessora é uma grande graça. Regozija-se a minha alma em meu Deus. Por quê? Porque Ele me revestiu com as vestes da salvação, Ele me envolveu com um manto da justiça e adornou-me como uma noiva com as suas joias. Você participa do mesmo ministério da igreja. Mas eu preciso acrescentar logo que não são apenas aqueles que têm o ministério da intercessão, que assumiram o ministério da intercessão, que lá no seu grupo, na sua comunidade, na sua cidade, você foi designado, designada, você escolheu, você assumiu a intercessão com o ministério. Não são somente esses. Claro, você precisa assumir e se alegrar, mas a palavra do Senhor para nós agora, hoje e nesse acampamento é esta: além daqueles que já assumiram, e é preciso que muitos outros assumam, o Senhor está escolhendo para cada cidade, para cada paróquia, para cada família, para cada casa, alguém que seja intercessor. Como está lá no Antigo Testamento, que Deus ficou procurando, se houvesse alguém que ficasse ali na brecha entre a terra e o céu, mas diz a palavra de Deus que Ele não encontrou, e a dureza está aí, Ele não encontrou. Hoje o Senhor está procurando, e é preciso que todos aqueles que forem despertados, acolham, assumam esta graça, assumam esta graça de ser intercessor. O Senhor está pedindo, o Senhor está procurando, o Senhor está vasculhando. Eu digo a você, se o Senhor escolheu você para ser intercessor, intercessora na sua casa, assuma, porque a sua casa precisa. Talvez você seja a única pessoa de oração na sua casa. Não tome isso como lástima. Muitas vezes nós tomamos isso como lástima e vivemos nos lastimando, porque eu sou o único, eu sou a única, mas ninguém na minha casa, mas ninguém na minha família. Até você se dá uma de vítima, porque afinal das contas ninguém, só eu. Não, ao contrário, meu filho, ao contrário, minha filha, alegre-se, faça o que essa palavra está dizendo. Um pouco menos. Alegre-se, alegre-se, alegre-se. Exulto de alegria no Senhor, e minha alma regozija-se em meu Deus. Até eu digo a você, proíba-se. Eu não posso proibir, eu não tenho o direito de proibir. Ou então, no nome do Senhor eu posso proibir. Então assumo e proíbo você no nome do Senhor. O que eu não teria direito humanamente, no nome do Senhor, eu proíbo você de continuar, de voltar ainda a se lastimar pelo fato de ser a única pessoa da sua casa, que é do Senhor, que é da igreja, que reza, que vai aos grupos. Não chega, basta, terminou.
Ao contrário, hoje você descobriu o que é que o Senhor queria. Você que está aqui, você que está em casa, me vendo pela televisão, me ouvindo pelo rádio. Chega, basta. Você não se lastima mais. Porque muitas vezes, veja bem, isso se tornou até mesmo murmuração. Você murmurava, e murmurava contra o Senhor. E não estranhe, e até mesmo você estava estragando o dom que você recebeu de intercessão, com as suas lamúrias, com as suas murmurações. Não sei se você lembra, que o povo estava murmurando contra Moisés, e Deus justamente ficou irado com aquele povo, porque disse: a murmuração que vocês fazem contra Moisés é contra mim, porque Moisés é unicamente um servo meu, sou eu que dou ordens para eles. A murmuração de vocês contra Moisés é murmuração contra mim, disse Deus, e castigou severamente aquele povo. Talvez infelizmente a sua lástima, a sua lamúria, as suas murmurações acabaram esvaziando a grande graça que Deus já havia dado a você e dá a você, de você ser o intercessor dentro da sua casa, dentro da sua família. Talvez Deus procurou com uma lanterna dentro da sua casa a quem Ele podia colocar como intercessor. E veja bem, para poder salvar os seus, para poder salvar a sua família, para que ninguém perecesse na sua família, porque esse é o objetivo do intercessor. O intercessor não é apenas alguém que reza para as pessoas receberem as coisas boas que elas querem, os privilégios que as pessoas querem ter diante de Deus. Não, o objetivo principal do intercessor é conseguir a salvação. Já já a gente vai ver o trecho lá na carta de São Paulo a Timóteo. O objetivo da intercessão é que todos os homens se salvem e que ninguém pereça. Esse é o objetivo de Jesus ter escolhido você. Ele saiu com uma lanterna procurando, e na sua casa Ele procurou a quem Ele podia escolher para ser intercessor, intercessora. Se Ele encontrou você, dê graças a Deus. Se Ele justamente tocou o seu coração e converteu você na frente dos outros, para você ser o intercessor, a intercessora da sua casa. E veja bem, o que é o intercessor? É aquele que está entre a sua casa, entre as pessoas da sua família e Deus. Então não se admire de ser o único, de ser a única. Não se admire. Pelo contrário, e aí está, até para quem está em casa me vendo agora e que não viu o começo da palestra, né? Eu estou com esse manto, não é porque está muito frio demais, está frio sim, mas não tanto. Você pode até estranhar, o padre está com um manto assim, com um chale desse jeito. Que você seja na sua casa como Jesus, que revestia-se com um manto assim, e que a salvação que vem dele se derrame através de você para toda a sua casa. Interessante e bonito. O intercessor é mais intercessor de cima para baixo do que de baixo para cima. Eu vou explicar. Nós em geral pensamos no intercessor, aquele que então reza ao Senhor. Então em nome, eu estou aqui, né, na frente de vocês. Então no nome de vocês, até o manto indica isso também, porque o Rabi quando rezava, veja, o manto está aqui assim, né? É como alguém que pega o povo todo e leva o povo para Deus. Até quando ele levanta as duas mãos, é justamente isso. Ele pega o povo inteirinho e leva para Deus.
E nós pensamos que a intercessão seja principalmente isto, do intercessor que pega as orações da sua casa, da sua família, do seu grupo e eleva a Deus. É isso também? É isso também. Mas muito mais do que ser intercessor de baixo para cima, do povo para Deus, ele é intercessor de cima para baixo, de Deus para o povo. E o seu manto indica justamente isto. É a graça, é a salvação que vem de Deus e que escorre através do intercessor, como o manto e as franjas. Está entendendo? O Senhor quer que a salvação venha dele. Ele é o único Salvador. Ele é o único Salvador. E ele também é o único intercessor. Já já eu pego o texto de Timóteo. Ele está tentando, né? Já já vou para ele. Ele é o único Salvador. E a salvação vem dele. A salvação escorre através dele. E através dele a salvação chega a todos. Até mesmo, como as franjas indicam, escorre no chão, vai escorrendo no chão, como o óleo que vai escorrendo. Que beleza a sua escolha! Deus escolheu você para que a salvação escorra no chão da sua casa, através da sua graça, do seu dom de intercessão. Não é simplesmente para você ficar, não é simplesmente, não é só para você ficar rezando pelo seu marido, até pelo seu marido sem juízo, seu marido alcoólatra, seu marido adúltero, seu marido irresponsável, seu marido. Não é só para você ficar rezando pelo seu filho drogado, seu filho mau elemento, seu filho que faz 1000 coisas erradas que você nem imagina. Não é apenas para você rezar pela sua filha mal criada, a sua filha revoltada, a sua filha que até se prostituiu. Não é só para isso. É também para isso, mas é muito mais para a salvação de Jesus vir dele e escorrer através de você para o seu marido, escorrer através de você para a sua filha revoltada, para o seu filho drogado. Está me entendendo? Para o seu irmão, para o seu pai, para a sua mãe. Porque o Senhor está escolhendo muitas vezes, uma vez que ele não encontra pai e mãe, marido, mulher, que são os chefes da casa, ele pega um jovem, ele pega uma criança, um adolescente, uma adolescente, para ser o intercessor da casa. Meu filho, minha filha, assuma, e seja um intercessor da sua casa. Revista-se com o manto da justiça, revista-se com o manto da salvação, assuma isso. E se por um lado você reza pela sua casa, se você reza pelos seus pais, se você reza pelos seus irmãos, se você reza, deixe que a salvação venha do céu, venha do alto, venha de Jesus, o único Salvador, e escorra através de você, e lave o chão da sua casa com salvação. Lave as paredes da sua casa com salvação. Até as franjas indicam isso, né? Por onde a gente vai passando, as franjas vão tocando, né? Vão tocando. Se eu tivesse uma sala menor aqui, né, e eu ia esbarrando justamente as franjas do manto, né, nas paredes, nos móveis, é isso que quer indicar. Que a salvação escorrendo. Imagine agora o sangue de Jesus escorrendo e descendo pelo manto e pelas franjas e tocando os móveis da sua casa, as paredes da sua casa, as vasilhas da sua casa, as cortinas da sua casa, as janelas, as portas da sua casa, o chão da sua casa. Esta é a graça do intercessor. Que beleza, gente! Então você já está proibida de murmurar, de se lamuriar, para você ser a única pessoa. Graças a Deus que tem alguém. E bonito, se você, em vez de murmurar, em vez de se lamuriar,
Se você assume e por um lado rezando e por outro lado deixando que a salvação venha, logo logo outros vão sendo atingidos e você não fica mais sozinho. Tem ficado sozinho porque você vive murmurando, se lamuriando, e até com isso você impede, em vez de você ser intercessor, a coisa vai ficar interseccionada. São coisinhas do nosso português, né? Porque tem o intercessor com 2 S's, que é o que faz ligação, e tem o intersexor, a intersecção, que é cortar, é pegar como que uma tesoura e plac, cortar. Verdade ou não é? Você tem que ser intercessor com 2 S's, meu filho, ligando, e não intersexor que corta por causa da sua murmuração. Até diz, é uma pequena diferença, é uma pequena grande diferença. É uma questão de S na escrita, é uma questão de atitude na vida. Se você assume murmurando, se lamuriando, se lastimando, você acaba pegando uma tesoura e cortando o dom que Deus lhe constituiu. Que arrependimento, não? Que arrependimento. Eu estou louvando a Deus por todo o arrependimento que está colocando em tanta gente aqui e em casa. Por você, infelizmente, não ter entendido o dom de Deus. Como disse Jesus à samaritana, se conhecesseis o dom de Deus. Jesus durante muito tempo estava gritando para você, meu filho, minha filha, se você entendesse o dom de Deus, o dom que eu lhe dei de ser intercessor, você não ficava murmurando, se lastimando. Que arrependimento, arrependa a si mesmo, mas um arrependimento que dê frutos de verdadeira conversão, onde você por um lado deixe definitivamente a sua murmuração, a sua lamúria, o seu lastimar-se, e ao contrário, que você assuma agora, e daqui para frente cada vez mais, ser por um lado o orante da sua casa, o orante da sua família, e por outro lado que você assuma, que você aceite ser aquele que, revestido no manto da salvação, traz a salvação, leva a salvação, derrama a salvação para toda a sua casa, que lava o chão, que lava as paredes, que lava o teto, que lava as portas da sua casa, com o sangue de Jesus, com a salvação que vem dele. Daí você entende que, graças a Deus, o ser intercessor que o Senhor escolheu, está escolhendo para cada casa, para cada família. Ser intercessor que o Senhor está escolhendo para cada grupo, para cada comunidade. Veja bem, mesmo que você não tenha sido escalado, mesmo que você não tenha se escalado para o ministério de intercessão no seu grupo, na sua comunidade, Deus precisa de intercessores nos nossos grupos, nas nossas comunidades, nas nossas pastorais. Muitas vezes os nossos grupos, as nossas pastorais vão mal por falta de intercessor, nos 2 sentidos, de orantes e por outro lado de pessoas que façam a ligação, trazendo a salvação. O Senhor está escolhendo intercessores para as nossas cidades. É certo, a sua cidade precisa de intercessor. E se Deus está escolhendo você, talvez uma pessoa até esquecida, anônima, no meio da sua cidade, dá uma olhada, que horror na sua cidade, não é verdade? Que horror na sua cidade. Dá uma olhada para a juventude da sua cidade, que horror, não é verdade? Olha o tráfico de droga, olha a bebida nos barzinhos e lanchonetes, aqueles pontos em que os jovens se reúnem. Em toda a cidade tem, né? Um ponto onde os jovens se reúnem, e os pais vivem temerosos, porque ali corre tudo, né? Por fora parece tudo bonitinho, mas o que corre ali, se por um lado ali corre droga,
Ali ao mesmo tempo é um lugar onde se acerta, onde se combina, onde se sai para ficar, onde se sai para transar. E são os nossos filhos e são as nossas filhas, né? Não são só os filhos dos outros e as filhas dos outros. Corre bebida e corre tanta coisa. Olha para a prostituição, olha para o adultério da sua cidade. Olha para a corrupção da sua cidade, olha para a depravação da sua... Meu Deus do céu, coitadinhas das nossas cidades, coitadinha da sua cidade. Impressionante, não são só as grandes cidades, não. Parece que até mais nas pequenas cidades do que nas grandes. Porque até que, graças a Deus, nas grandes cidades a coisa se espalha, se esparrama, e há muitos pontos de salvação, enquanto que nas pequenas cidades parece que tudo se concentra, e por ser pequena, a mistura ali é tão grande e tão próxima, que as vítimas acabamos sendo nós mesmos, acabam sendo os nossos filhos, acabam sendo os maridos de vocês. Se o Senhor escolheu você para ser intercessora da sua cidade, assuma. E aí está agora o importante que eu quero dizer: ser intercessor é uma graça, é um dom do Espírito Santo, é o ministério que lhe é dado. Eu repito, não somente as pessoas que já têm ministério, que foram escaladas, que assumiram o ministério, mas como o Senhor está escolhendo intercessor para cada cidade, intercessor para cada paróquia, intercessor para cada pastoral, para cada grupo, para cada comunidade, como o Senhor está escolhendo intercessor para cada família, para cada cidade, dê graças a Deus e assuma esse dom e esse ministério. E aí bonito que se liga esse versículo 10 do livro de Isaías com o começo do livro de Isaías, com o começo do capítulo 61 de Isaías. Pega comigo, Isaías 61. Pega o comecinho do capítulo 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. O Senhor fez de mim um Messias. Ele me enviou a levar a alegre mensagem aos humilhados, medicar os que têm o coração confrangido, proclamar aos cativos a liberdade, aos prisioneiros a abertura do cárcere, proclamar o ano do favor do Senhor, o dia da vindicta de nosso Deus, confortar todos os enlutados. Veja que beleza. Como nós mostrávamos, o intercessor faz parte do ministério salvador de Jesus. Faz parte do ministério salvador de Jesus. Como está anunciado aí, veja, essa palavra se refere, em primeiro lugar, a Jesus. Foi ele que disse, você se lembra quando ele chegou na sinagoga da sua terra, Nazaré? Lhe deram um livro, e o livro estava aberto justamente nessa passagem, e ele a proclamou e disse: esta palavra da Escritura se realiza hoje no meio de vós. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, Ele está sobre mim, desse jeito, como um manto. O Senhor fez de mim um Messias. Eu sei que outras traduções, o Senhor me ungiu, o Senhor fez de mim um ungido, mas até o fato de dizer aí, fez de mim um Messias, Messias é ungido. E bonito isso que em hebraico é Messias, em grego é Cristo, e em latim é ungido. A mesma palavra, a mesma palavra. Portanto é o mesmo termo. Quando eu falo em Messias, que é no hebraico, eu estou falando em Cristo, que é no grego. Estou falando em ungido, que é no latim. Mas é a mesma palavra.
Então, o Senhor, além de ter feito Jesus, Ele faz de cada um de nós intercessor, Ele faz de nós um Messias, um Cristo. Faz de nós um Messias, faz de nós um Cristo, faz de nós um ungido. Você está entendendo toda a unção que escorre através de nós, e que vai lavando com a unção, que faz de cada um de nós um Cristo, um Messias, portanto um Salvador, e a salvação escorre através de nós. E daí tudo aquilo que o intercessor é. Assim como Jesus, o intercessor é aquele que o Senhor envia para levar a alegre mensagem aos humilhados, para medicar os que têm o coração confrangido, para curar os corações doloridos, para proclamar aos cativos a liberdade, aos prisioneiros a abertura do cárcere. Gente, este é o papel, esta é a função do intercessor. Ele é orante, sim, ele é orante, mas mais do que ser o orante, é Ele que traz a salvação até aquelas pessoas concretas, na casa, na família, no grupo, na comunidade, na paróquia, na cidade. Hoje nós estamos recebendo esse dom. Hoje nós estamos renovando esse dom. Eu e você estamos assumindo de novo esse dom do Espírito Santo. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. Assim como esse manto repousa sobre mim, o Espírito do Senhor repousa sobre mim. E o Senhor me ungiu. E o Senhor derramou sobre mim a sua unção. E o Senhor me enviou a levar a boa nova, da salvação a uma multidão, a curar os corações doloridos, a pôr em liberdade os cativos, para anunciar aos presos a libertação, para proclamar o ano, o tempo, a era da graça do Senhor. Esta é a graça. Esse é o ministério, essa é a missão do intercessor. Gente, que beleza e como amplia a nossa missão. E deixa eu dizer, é para isso que você reza. Até eu diria, o orar do intercessor é para que ele se torne cada vez mais esse conduto. Conduto é aquilo que conduz. Você pega um fio, estão os fios aqui todos, né? Pode deixar, sem medo. Eu sou muito moleque, né? Mas eu não vou fazer isso, não. Eu não vou desconectar o fio do coitado do câmera, né? Senão ele vai levar o maior pito lá do diretor, e o culpado é o padre, né? Mas veja, o único jeito, e veja que são vários fios aqui, do câmera poder trabalhar, é ter esses fios que ele vai arrastando, esses cabos. Tanto se que tem uma missão na televisão que se chama Cabo Man, né? E nem sempre nós conseguimos ter o Cabo Man, o próprio coitado do câmera faz Cabo Man também. Você está vendo esse coitado aqui, que não somente leva a câmera, mas está arrastando o fio para todo que é lado. E por esse fio aqui, estão vindo as duas coisas. Então está indo imagem, som e energia elétrica para lá onde está o nosso estudo de direção. E nem é aqui pertinho, é longe, é atrás desse prédio, lá numa sala do outro lado da rua, que está a nossa sala de direção. Por um lado, aqui nesses fios vem a energia elétrica, por outro lado sai daqui da câmera, imagem, som, e vai tudo para lá, e está chegando até você. Daqui no rincão, está chegando até você na sua casa. Daqui também vem energia elétrica e vai som para a rádio.
O intercessor é um conector, é um cabo, é um fio de ligação. E justamente a nossa oração, gente, é para nós nos tornarmos melhores condutores. Porque existem fios que são bons condutores e são fios que são maus condutores. Você não pode usar qualquer metal, porque há metais que conduzem bem e há metais que conduzem mal. Até veja, o fato de nós precisarmos ser orantes, porque a gente sempre pensava que o intercessor é principalmente um orante. Claro, ele não pode deixar de orar, porque também se nesses fios não passar energia elétrica, não tem como. Nem vem nada e nem vai nada. Eles estão eletrificados. Estão eletrificados. O intercessor tem que orar. Mas o orar do intercessor é para ele se tornar um bom condutor. Ele precisa ser eletrificado pela oração para ser um bom condutor. Mas o importante é ele conduzir. Conduzir o quê? O intercessor conduz a salvação até as pessoas. E que beleza! Você conduz a salvação às pessoas da sua casa, da sua família. Você conduz a salvação às pessoas do seu grupo. Certamente, o êxito daquele grupo de oração naquela noite, o êxito daquela noite de evangelização, o êxito daquele show de evangelização que aconteceu na praça, o êxito daquele encontro, daquele trabalho, o êxito é devido àqueles que ficaram intercedendo, porque através deles a salvação veio, e a salvação foi conduzida. Por quem? Pelos condutores. Pelos condutores. Por isso também, o intercessor precisa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, e cada vez mais cheia do Espírito Santo, e cada vez mais cheia do Espírito Santo. Assim como os fios estão eletrificados, eles só podem estar eletrificados se de repente se cortar a energia elétrica dos fios, ele não vai levar nada, não vai conduzir nada. Hoje é o dia, graças a Deus, já essa primeira palestra neste acampamento de intercessores, o Senhor quer renovar em cada um de nós a graça, o dom da intercessão. Ele quer eletrificar-nos com o Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, Ele me batizou no seu Espírito, Ele me eletrificou com o seu Espírito. Para quê? Para eu ser intercessor. Por um lado, para eu ser orante, cada vez mais orante, eu não posso deixar de ser orante, mas principalmente eu ser condutor, eu levar a salvação, levar essa salvação a todos aqueles que precisam, a boa nova da salvação anunciada, levar aos corações doloridos a cura, levar aos prisioneiros a libertação, levar aos cativos a liberdade. Esta é a missão do intercessor. Em outras palavras, o intercessor é um outro Cristo. E graças a Deus que o profeta Isaías começa justamente assim. Sabe, gente, eu não fui pelo trecho que eu queria, eu fui pelo trecho que eu vi que a Luzia começou a oração da manhã, e logo, graças a Deus, eu percebi que o versículo 10 está ligado com o começo do capítulo. E o Senhor está nos mostrando tudo isto. O Senhor está nos mostrando tudo isso. Aqui diz, eu dou graças a Deus por essa tradução: o Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre mim. E o Senhor fez de mim um Messias, o Senhor fez de mim um Cristo, o Senhor fez de mim um ungido. Agora há pouco eu disse que Messias, Cristo e ungido é uma única palavra. O intercessor é um outro Cristo. Se você é rápido na Bíblia, vai lá para aquele trecho da carta aos Gálatas, capítulo 2. Carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e 20.
onde diz: pois é pela lei que morri para a lei, a fim de viver para Deus. E aí vem: com Cristo eu sou um crucificado. Eu participo da salvação de Jesus. Participo, o intercessor participa da salvação de Jesus. Com Cristo eu sou um crucificado. Até podia dizer: com Cristo eu sou um Cristo. Eu sou um Messias, eu sou um ungido, eu sou um crucificado. E trago até mesmo no meu corpo as chagas de Cristo. Não é por meu merecimento, mas foi isso que o Senhor me fez. Com Cristo eu sou um crucificado. Vivo, mas não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Pois a minha vida presente na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gente, o intercessor se torna um outro Cristo. Não é mais ele que intercede, é Cristo que intercede nele. Até deixe dizer diretamente: não é você que intercede só, é Cristo que intercede em você. Não é você quem ora, é Cristo quem ora em você. Não é você quem pede, é Cristo que pede em você. Não é você quem louva, quem agradece, é Cristo que louva, é Cristo que adora em você, é Cristo que intercede em você. Mas ao mesmo tempo, não é você quem conduz a salvação, é Cristo que conduz a salvação em você. Ele precisa de um condutor que conduza, como o fio conduz. O Senhor precisa de um condutor, e esse condutor é você. Repete comigo: o intercessor é um outro Cristo. O Senhor me faz um outro Cristo, um Messias, um ungido. O Senhor me faz um Salvador. Não sou eu que salvo, é Jesus que salva em mim, através de mim. Eu sou o condutor da salvação. Onde o Senhor me pôs, aí eu sou o condutor da salvação. Pensa um pouquinho, onde é que o Senhor colocou você como intercessor, como intercessora? Aí você é um outro Cristo. Aí você é um outro Salvador. Aí você é um Salvador. Não é você quem salva, é Cristo que salva em você. Aí você é um condutor da salvação. E aí vem aquele texto que eu falei. Era com esse que eu queria trabalhar, mas o Senhor desviou, e graças a Deus. Mas vai comigo agora lá para a carta a Timóteo, capítulo 2. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2. Onde diz: antes de tudo, eu recomendo que se façam pedidos, orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos reis e todos os que detêm autoridade, a fim de que levemos uma vida calma e tranquila, com toda piedade e dignidade. Eis o que é bom e agradável aos olhos de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. Vejam, a intercessão é para isso, que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e também um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus, que se entregou como resgate por todos. Você pode dizer: mas então os protestantes têm razão, há um só mediador. Claro, eles sempre tiveram razão, e nós sempre tivemos razão, porque nós nunca tiramos esta página da Bíblia, nem esse versículo. Só existe um mediador, só existe um intercessor. E o bonito é isso, e é que nós compreendemos melhor: o intercessor, aquele que o Senhor escolheu para intercessor, ele se torna um outro Cristo. Nós nos unimos a Cristo. Eu volto a mostrar os fios. Ele aqui está trabalhando com 3 fios.
Jesus não quis ser sozinho, e o Pai não quis que Jesus fosse sozinho, especialmente depois que Jesus subiu ao céu. Ele quis que muitos outros se unissem a Ele. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único intercessor. Aliás, por que Ele é o único mediador? Porque o único que foi capaz de entrar no céu e chegar até o trono de Deus foi Ele. Foi Ele. Foi Ele que fez a ligação. Nós estávamos separados, havia um abismo entre Deus e nós, havia um abismo entre céu e nós. Foi Jesus que veio do céu e que fez a ligação por sobre esse abismo. Foi Ele. Ele é o único intercessor. Mas que beleza, uma vez que Ele veio, uma vez que Ele realizou a salvação, uma vez que Ele voltou ao céu e está no trono de Deus, Ele uniu a si muitos outros intercessores, que são intercessores com Ele. Como nós dizíamos, com Cristo eu sou um crucificado, com Cristo eu sou um outro Cristo, com Cristo eu sou um intercessor. E aí está a beleza. Na verdade, eu volto a dizer, não é você quem reza, não sou eu que rezo, é Cristo quem reza em mim. Não sou eu quem peço, é Cristo que pede em mim. Não sou eu que intercedo, é Cristo que intercede em mim. E aí está a grande graça. É por isso que a oração é atendida, porque é o próprio Cristo orando em mim, pedindo em mim. Isso acontece pelo Espírito Santo, pela graça do Espírito Santo, pelo batismo do Espírito Santo, que me eletrifica e me faz um outro Cristo. Mas voltando então ao começo desse texto, primeira carta a Timóteo, capítulo 2. Antes de tudo, portanto, antes de tudo, é uma coisa importante está mostrando São Paulo. Eu recomendo, eu digo sempre que essa palavra recomendo, não é como nós pensamos, uma recomendação, não. A origem dessa palavra é fortíssima, é recomandar. Comandar é uma voz de comando, é uma ordem de comando, como acontece no exército. É dada uma voz de comando. E recomandar é uma voz de comando redobrada. Me entendeu? Pena que as palavras vão perdendo seu sentido, elas vão se esvaziando. E hoje a gente pensa, a gente toma recomendação, né? Recomendação, a mãe recomendou. Não. E São Paulo está usando essa palavra na origem dela, foi naquele tempo que ele escreveu, não foi hoje. Quando ele diz eu recomendo, ele está dizendo é uma voz de comando redobrada. Eu estou mandando que se faça isso. São Paulo está mostrando que nós estamos, gente, numa batalha, numa tremenda batalha. E numa batalha é preciso que haja voz de comando. Então diz São Paulo, eu comando redobradamente, então eu recomendo, e aí vem que se façam pedidos, orações, súplicas e ações de graças, e veja, por todos os homens. Eu sei, se Deus colocou você como intercessor e intercessora na sua casa, na sua comunidade, na sua paróquia, na sua cidade, lá é o principal lugar, o principal território onde você precisa ser. Mas a nossa intercessão, gente, não é só até egoisticamente pelos nossos. Ah, Senhor, o meu marido, ah, Senhor, os meus filhos, ah, Senhora. Não. O Senhor precisa. E São Paulo diz, é uma voz de comando, que se façam pedidos, orações, súplicas, ações de graças por todos os homens, pelos reis, porque naquele tempo eram reis. Hoje são presidentes, são governadores, são ministros, que se façam orações por todos os homens, pelos reis e todos os que detêm a autoridade, a fim de que levemos uma vida calma e tranquila, com toda piedade e dignidade. Gente, é preciso que esse mundo seja comandado como Deus comanda lá do céu. A vontade de Deus feita no céu não é feita na terra. E é por isso que nós estamos vivendo essa situação lastimável.
Por que o mundo está do jeito que está? Porque infelizmente não há intercessores, não há oração, não sobem ao céu. E não existe condutores trazendo a salvação do céu para cá, porque não há orantes. É claro, eu fui levado hoje a frisar esse outro aspecto de que o intercessor traz a salvação do céu. Ele é o portador, ele é o condutor da salvação até as pessoas, mas ele não pode deixar de ser orante, porque a oração é que o eletrifica, e o único jeito dele ser condutor é ele estar eletrificado, senão ele não vai conduzir nada. Ele tem que ser orante, muito orante. Ele tem que aprender cada vez mais a ser orante. Ele tem que orar sem cessar. Como energia elétrica, cortou. Já imaginou? Nós estamos transmitindo aqui, mas com energia cortando. Ninguém nem aguentava ver e escutar. Nós temos que estar constantemente eletrificados. Em outras palavras, temos que estar orando sem cessar, sem desanimar, sem nunca desanimar. Eis o que é bom e agradável aos olhos de Deus, nosso Salvador. E veja o versículo 4, que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer, é preciso, Ele precisa de intercessores para que todos os homens se salvem. Todos os homens quer dizer todos os homens, sem nenhuma exceção, mas especialmente aqueles que estão confiados à sua intercessão, que nenhum deles se perca, pelo contrário, que todos se salvem e que cheguem ao conhecimento da verdade, porque existem até mesmo pessoas muito próximas a nós, na sua casa, na sua família, talvez seu marido, talvez seu filho, talvez seu pai, talvez sua mãe, talvez seu irmão, que não chegou ao conhecimento da verdade. Ele não assumiu a verdade, não assumiu Jesus, não assumiu o Evangelho, não assumiu a vida cristã, não assumiu a verdade. E é preciso que o conhecimento da verdade chegue a todos. Parece que o demônio pegou justamente e amarrou as cabeças das pessoas, vendou os olhos das pessoas, tapou os ouvidos das pessoas, para elas não verem a verdade, não ouvirem a verdade, não conhecerem a verdade, não assumirem a verdade, e assim não assumirem Jesus, e assim não assumirem a salvação. E veja, essas pessoas não estão longe, estão próximas a nós. Talvez dormiu com você hoje, talvez dormiu com você nas últimas noites, seu marido, sua esposa. E obrigado, Senhor. Muito obrigado porque estamos entendendo o que é ser intercessor. E o mais lindo, Senhor, nós estamos assumindo a graça de ser intercessor, o dom do Espírito Santo de ser intercessor. Nós estamos, Senhor, assumindo a unção de intercessor. Você não tem um manto aí como esse que me foi dado para poder ilustrar, mas você pode também abrir os seus braços e dizer: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, e fecha os braços sobre você mesmo, como um manto dos rabis naquele tempo. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor me ungiu e me enviou para levar a boa nova da salvação a uma multidão, a partir dos meus, para levar a boa nova da salvação a todos os homens, para que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Para eu ser um condutor, para eu derramar a unção, para eu derramar a salvação. Sim, o Espírito do Senhor repousa sobre mim e se põe sobre mim como um manto com franjas,
que vão fazendo com que a salvação se derrame pelo próprio chão, pela própria terra. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. E estou assumindo agora, Senhor, a graça da intercessão, a unção de intercessor. Eu estou assumindo agora, Senhor, a missão de ser, como disse a Tua palavra, um outro Messias, um outro Cristo, ser um ungido, Senhor, que por um lado ore, que por um lado leve ao céu a oração desse povo, que leve o clamor, Senhor, dessa terra, que leve, Senhor, o grito dessa humanidade que se arrasta na lama, Senhor, mas ao mesmo tempo e principalmente que traz a salvação do alto, que traz a Tua salvação, Jesus, e a derrama na face da terra, e a derrama, Senhor, até mesmo sobre a lama onde nós estamos nos arrastando, para que todos se salvem, Senhor, para que todos cheguem ao conhecimento da verdade, para que todos sejam arrancados da lama, Senhor,